Lavareda, quero pedir a sua ajuda, você que é um profundo conhecedor, o maior conhecedor das eleições no Brasil, sociólogo, cientista político e conhece muito da história de São Paulo. Você mesmo havia me destacado o quanto Ricardo Nunes conseguiu fazer um feito histórico, uma vitória bem mais expressiva do que outros candidatos que foram eleitos prefeitos ao longo da história, desde a redemocratização. Mas esse mapa, a única, se eu não estou enganado aqui, a única pessoa que conseguiu ganhar nas 57 zonas eleitorais da cidade foi Marta Suplicy em 2000. E só conseguiu isso vencendo nesses tradicionais redutos malufistas e que depois passaram a votar com os tucanos e agora com o Ricardo Nunes, depois daquele grande escândalo que era conhecido a máfia dos fiscais, que atingiu praticamente todas as regionais da cidade de São Paulo, Lavareda. Yuri, você lembrou e eu trouxe aqui para não trocar os números, a Marta teve naquele ano, na vitória dela contra o Maluf no segundo turno, uma diferença praticamente igual, arredondando os números, de 18 pontos, que é essa diferença, basicamente, que o Ricardo Nunes tem sobre Guilherme Boulos nessa eleição. Aí, é uma diferença que é a mesma, equivalente a que o Bruno Covas, teve também sobre o Boulos na eleição passada. Em termos de distância em São Paulo, para o nosso espectador acompanhar e ter uma ideia aí da história, ele só perde como distância para a vitória do Pita sobre Erundina em 96, que foi uma vitória por uma margem de 24 pontos, e a do Kassab sobre a Marta, que agora foi vice de Guilherme Boulos, de 22 pontos em 2008. O importante, eu estava conversando com a Débora ainda há pouco aqui, antes no intervalo, dizendo o seguinte: esse segundo turno, em boa medida, Yuri, foi sobre o Guilherme Boulos, não foi sobre o Ricardo Nunes. E talvez isso nos ajude a entender a limitação dele e o mesmo desempenho da eleição anterior. E eu estava comentando sobre o comentário da Basília, eu dizendo, olha, eu vou abrir uma pequena divergência com a Basília. O Lula poderia ter feito muito poucos em relação ao Guilherme Boulos. É verdade que ele não veio, etc. Poderia ter ajudado. O problema do Guilherme Boulos é o mesmo problema de 4 anos atrás, é um problema de personagem. A população, a maioria da população de São Paulo, em todas as pesquisas, viu o Guilherme Boulos como alguém que era agressivo, eventualmente, invasor, segundo alguns, ocupante, segundo outros, de áreas públicas ou não públicas, etc. e tal. E ele não teve a oportunidade de, numa outra função, mostrar o outro lado que seria mais adequado à função de prefeito de uma grande cidade. Então, não houve a transição e o eleitor não teve condições, então, de acreditar nessa nova postura do candidato. A melhor forma que o presidente Lula teria contribuído para uma eventual vitória de Boulos é se o tivesse colocado ou no ministério ou à frente de uma estatal importante, para então ele mudar, não é? Fazer a transição de personagem. Poder falar de entregas diretas, né? Porque até chegou a falar alguma coisa, por exemplo, de movimentos sociais, do quantas habitações haviam sido entregues, só que isso é uma das vulnerabilidades do ponto de vista da rejeição, a atuação no movimento social de moradia, que ele defende, diz que tem orgulho, mas que, de fato, desperta crítica e rejeição em uma boa parte do eleitorado.